Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia do Território Brasileiro. Vamos entender as características do relevo do Brasil. O que é o relevo, quais são as principais unidades ou formas do relevo no território brasileiro e como se chegou a esse resultado, desse formato da superfície do Brasil ao longo da sua formação geológica. Então, pensando um pouquinho lá na questão de formação do próprio planeta, né? Se a gente pegar só o Brasil comparado com outros lugares do mundo, quais são as especificidades, né? Ou aquilo que é só do Brasil, o que é específico do território brasileiro, quando a gente fala de formação do relevo. Então, pensando nesse sentido ali, o objetivo da nossa aula é conhecer as principais características do relevo brasileiro e a sua relação com a sociedade. Por que a gente diz a sua relação com a sociedade? Porque nós ocupamos o espaço geográfico, ocupamos o relevo, as formas de relevo. Onde nós moramos nada mais é do que o próprio relevo em si, que vai ter essa variedade, né, de altitudes, de alturas em relação ao nível do mar. Então a gente chama isso de relevo, são características da superfície terrestre. E o ser humano, a sociedade como um todo, ocupa essa superfície, que não é numa mesma altitude, que não é plana, né? Ela é toda irregular, a superfície da Terra. Por isso que a gente estabelece nomes diferentes, justamente por essa superfície apresentar essa irregularidade. E nós vamos entender como que a gente chama tudo isso, qual o nome dado para tudo isso, né? E aí, para a gente refletir ali, o que você sabe sobre o relevo brasileiro e qual é a importância do relevo? Então, será que ele é importante para alguma coisa, para a vida, para as atividades da sociedade ou para as questões naturais? Pensando em tudo isso, e a gente já tem uma imagem aqui de satélite que vai mostrar para nós essa diferença, né? Os tons ali a gente consegue observar que estão em 3D, né? Que mostram justamente essa diferença na superfície do território brasileiro. Algumas áreas são mais elevadas, outras áreas são mais rebaixadas. É isso que a gente chama dessa forma do relevo ou das diferentes formas do relevo. Mas vamos entender como é o relevo brasileiro e qual é a importância dele para a própria sociedade, né? E a gente começa ali então pensando no seguinte: é importante saber que o relevo brasileiro é constituído principalmente de 3 formas: os planaltos, as planícies e as depressões. Então, se a gente pegar as unidades do relevo, né, aquelas partes que o relevo está dividido, nós vamos ter 4 partes ali que estudamos ao longo do tempo, né? Os planaltos, planícies e depressões que estão presentes no Brasil e as montanhas. O Brasil não tem cadeias de montanhas, né? Quando que eu classifico montanhas? Quando estão acima dos 3.000 metros de altitude. No caso do relevo brasileiro, a gente não tem, né, um conjunto de montanhas com altitudes mais elevadas do que isso. Por isso que a gente diz que ele é constituído principalmente dessas 3 unidades ou dessas 3 formas, né? Também fazem parte do nosso relevo outros formatos. Se a gente fizer uma viagem pelo Brasil, nós vamos encontrar na paisagem brasileira formatos ali de patamares, tabuleiros, chapadas e serras, ou seja, são as diferentes formas que a superfície do relevo brasileiro tem, né? São características do nosso relevo, essa variedade ali de formas que ele apresenta. E o que é o relevo? Só para a gente relembrar, são todas as formas que representam a superfície terrestre. Então, todo o formato da superfície terrestre eu vou chamar de relevo. E aí a gente vai classificar dependendo das características desse formato em cada local, ou em cada região, ou em cada parte do Brasil ou do mundo, né? E o mapa aqui, que está dividido em cores para nós, vai mostrar para nós que cada cor representa uma diferente característica do relevo brasileiro. Regiões mais planas, por exemplo, aqui na costa, que são as áreas de planície,
Aqui próximo de grandes rios, como o Rio Amazonas, também nós vamos ter ali áreas de planícies, né? Outras áreas de depressões, outras ainda de planaltos, né? Na região mais central aqui do Brasil e na porção sul nós vamos ter ali as formações de planaltos. Então, para a gente entender ali que o relevo brasileiro é bastante diversificado em formas, né? Se a gente observar no mapa. E aí nós podemos dizer que, como se formou, como é a formação do relevo brasileiro? Ela é muito antiga. Se pegarmos a história geológica da Terra, né? Como o planeta foi se formando, como essa superfície foi ganhando forma, nós dizemos que a parte que hoje chamamos de Brasil, o relevo brasileiro, é de formação antiga e resulta da sucessão de ciclos climáticos, de agentes internos da Terra, ou seja, da dinâmica do interior da Terra, do tectonismo, né, essas atividades do interior da Terra, como essa movimentação das placas, o vulcanismo e as falhas. Então vejam que a forma do relevo brasileiro é antiga e é resultado de toda a dinâmica natural da Terra, né? O que seria essa dinâmica natural? O movimento das placas tectônicas, por exemplo, é uma dinâmica natural que contribuiu para a formação do relevo terrestre. E, claro, do Brasil também, porque o Brasil faz parte, né, da superfície terrestre. Então, para a gente entender ali como surge ou desde quando nós podemos caracterizar essas formas, né, do relevo brasileiro. Então, nós dizemos que ela é muito antiga, se eu comparar com outros lugares do mundo que tem formação geológica mais recente, como áreas de montanhas, Cordilheira dos Andes, que fica no Chile, Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, nós dizemos que são formações recentes. O relevo brasileiro é uma formação mais antiga, por isso que ele não apresenta lugares tão elevados de altitude, regiões de cadeias montanhosas. Por ele ser um relevo antigo, ele já está bastante desgastado. Então é isso que vai caracterizar o relevo do Brasil, certo? Pensando nessas características. E qual é a importância do relevo? Por que ele é importante? Existem vários fatores que nós podemos relacionar que identificam a importância do relevo, né? Ele é então ali uma fonte de lazer, pois sem ele não existiriam nem praias, nem montanhas, onde as pessoas, por exemplo, desenvolvem atividades esportivas como o esqui, o salto ou o turismo em geral. Né? Se eu não tivesse essa diferença nas formas do relevo, eu não teria essas formações ali, eu não teria várias formas de lazer que são desenvolvidas pela sociedade e que dependem da irregularidade, né, do terreno. Eu vou escalar uma montanha ou uma serra, né, eu vou subir uma serra. Tem que ter uma diferença na forma da superfície para que eu consiga fazer isso. É uma atividade de lazer que está ligada ali às formas do relevo. O relevo também é importante para a economia de alguns lugares, pois alguns produtos são cultivados em lugares específicos. Então, a forma do relevo também vai ajudar ali a desenvolver a economia de alguns lugares, né? Dependendo do tipo de cultivo, do tipo de agricultura que vai ser desenvolvida, ela tem que ser, né, tem que ter um terreno, né, ou mais plano ou mais acidentado. Tudo isso vai ser influência ali da forma do relevo, né? E neles são localizados também minerais metálicos, de onde são retirados os minerais que são usados para tantas atividades humanas? Do relevo, do subsolo, que faz parte dessa formação. Então, mais uma característica importante ali, principalmente para a atividade industrial. É no relevo também que acontecem todas as nossas relações humanas e sociais. Nós dizemos que o relevo é a sustentação, é o chão onde nós pisamos, é a superfície terrestre. Por isso, tudo que nós desenvolvemos, tudo que a sociedade humana desenvolve, né, até mesmo o nosso ir e vir diário, a gente está se deslocando sobre o relevo, sobre a superfície da Terra. Daí, entender a importância do relevo terrestre e do relevo brasileiro também
Por que não, né? Então, bem relevante a gente refletir sobre isso. E aí, ali, é importante também a gente entender que a forma de ocupação do espaço geográfico está diretamente ligada às formas do relevo também, certo? As sociedades humanas optam por estabelecer suas práticas em lugares mais planos e naqueles menos inclinados possíveis. Então, as áreas mais planas são, de modo geral, as mais ocupadas. Se pegarmos o Brasil, qual é a área do Brasil que tem a maior concentração de população? São as áreas das planícies litorâneas ou próximo do litoral, ou as regiões menos íngremes, né? Não regiões serranas, vamos dizer assim, na região litorânea. Então, essas características devem-se à forma do relevo, certo? Então, o relevo vai influenciar na forma de ocupação das áreas, né, de qualquer área do mundo, de qualquer área do Brasil. Ele influencia nessa característica também. Como a população vai estar distribuída num determinado lugar, está ligado à forma de relevo. Se é uma região montanhosa, já dificulta que as pessoas morem ali, que as pessoas desenvolvam a agricultura. Então, de modo geral, as áreas mais planas são as áreas mais ocupadas, certo? Importante a gente refletir sobre isso. E aí uma atividadezinha para vocês responderem agora a respeito do nosso estudo até aqui. Sabendo da importância e das principais características do relevo, eu quero que vocês expliquem como se formou o relevo do Brasil e escrevam também exemplos da sua importância. Então, com base na nossa reflexão até aqui, né? Como se formou o relevo no território brasileiro especificamente e qual é a sua importância? Respondam e a gente volta em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade. Então, ficou a perguntinha ali para vocês responderem. Como se formou o relevo do Brasil e qual a sua importância se a gente analisar todas as atividades humanas que estão diretamente ligadas à forma do relevo. Os locais que nós ocupamos são nada mais, nada menos do que o próprio relevo, né? Então, vamos ver juntos ali a resposta. O relevo do Brasil tem formação antiga e resulta, né, daquela sucessão de ciclos climáticos, ou seja, de mudanças climáticas naturais ao longo da história da própria Terra e da ação dos agentes internos, como o tectonismo, o vulcanismo, né? E a gente diz então que ele é uma fonte de lazer, muitas atividades, né, como
escalada, é um exemplo, utiliza ali a diferença nas formas do relevo. É importante para a economia de alguns lugares, por exemplo, a extração mineral, né, a retirada de minerais da natureza, é retirado, né, do relevo ali, e neles estão localizados esses minerais que são importantes para a indústria. Então é mais um exemplo que nós vamos ter ali da importância e da utilização do relevo pela própria sociedade. E aí, pensando nessas unidades do relevo brasileiro, né, vamos identificar cada uma delas, né, vamos entender características gerais de cada uma delas, começando pelos planaltos, que são áreas onduladas com altitudes variadas, né? Então, dentro dos planaltos eu vou ter lugares mais elevados e menos elevados de altitude, né? E essas formas variadas vão receber diferentes nomes, como as chapadas, né? No Brasil nós temos a Chapada Diamantina, são formas do relevo brasileiro dentro ali da unidade que nós chamamos de planalto. Nós temos as serras, como a Serra do Mar, que recebem esses nomes por essas características de variação de altitude, mas todas essas áreas ficam dentro dos planaltos no território brasileiro, certo? Aqui nós temos um exemplo ali do Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, do relevo do Brasil, numa região ali de planaltos, né? Entre os mais extensos, nós vamos ter o Planalto das Guianas, o Planalto Central e o Planalto Meridional. Então existe uma classificação ali, uma divisão dessas unidades de relevo. Quando nós pensamos nos planaltos, os mais extensos são esses citados ali, e um deles, né, no Planalto das Guianas, ali que nós vamos ter o Pico da Neblina, que é o ponto mais alto do Brasil, do relevo brasileiro. Aí nós temos outra forma, outra unidade do relevo brasileiro, que são as planícies, né? E aqui nós temos o exemplo da planície do Rio Amazonas. Então é uma região, ou são áreas relativamente planas, que recebem grande quantidade de sedimentos. Então o desgaste das rochas de áreas mais elevadas vai sendo transportado, né, pela água da chuva ou pelo vento e depositado em áreas mais baixas, justamente ali nessas áreas de planície. Então são áreas de deposição de sedimentos, as áreas de planícies do território brasileiro, certo? Outra característica importante. Outros exemplos de planícies, então, a planície litorânea, toda a praia lá onde nós vamos, né, em período de férias, por exemplo, faz parte da planície litorânea. Planície costeira, né? E a planície do Pantanal é outro exemplo dessa unidade do relevo brasileiro. Aí nós temos outra formação que são as depressões. Então, o que caracteriza as depressões? Por que essa forma do relevo é chamada assim? As depressões são áreas mais rebaixadas em relação ao seu entorno. Então, eu vou ter uma grande área, né, rebaixada, e o entorno dessa área é mais elevado. Então, é formado por morros, por serras em geral. E esta parte que fica no centro, vamos dizer assim, é mais rebaixada. Quando eu tenho esse tipo de formação, eu tenho as chamadas depressões, né? Elas são áreas ali relativamente planas, né? Com o seu entorno ali formado por morros e por serras. No Brasil, as depressões são todas relativas, ou seja, acima do nível do mar. Elas são rebaixadas em relação às áreas que estão à sua volta, no seu entorno, mas em relação ao nível do mar, elas estão elevadas, assim como as planícies, como os planaltos, né? Senão elas estariam com água acumulada, vamos dizer assim, por exemplo, né? Nós temos exemplos de depressões absolutas, que são aquelas áreas que estão abaixo do nível do mar, como é o caso do Mar Morto, né? Abaixo do nível dos oceanos. Então são diferenças. No caso do Brasil, nós só temos as depressões relativas, certo? Que são rebaixadas, mas não são mais baixas que o nível do próprio oceano, certo? E aí exemplos ali, a depressão sertaneja, né, São Francisco, e a periférica sul-rio-grandense ali, que ultrapassam os 200 metros de altitude. A altitude é essa altura em relação ao nível do mar, tá? E aqui nós temos um outro exemplo, que é a depressão periférica da borda leste
da Bacia do Paraná. Então, ela é uma formação da porção mais ao sul do território brasileiro, da qual boa parte do estado do Paraná faz parte. Então, as terras paranaenses, né, a grande maioria das terras paranaenses estão nessa unidade do relevo, que é a depressão periférica ali da borda leste da Bacia do Paraná, certo? Então, as margens ali, né, dos rios, por isso são chamadas de periféricas, é o caso deste exemplo que nós trouxemos. E a imagem faz bem, né, explica bem para nós, dá bem essa ideia, né, do que é uma depressão. Aqui nós temos a área rebaixada, que é relativamente plana, e ela é cercada ou circundada por morros. Então, no seu entorno, aqui nós vamos ter áreas mais elevadas, áreas de planaltos, por exemplo, certo? Para ajudar a gente a entender essas características. E aí, mais uma atividadezinha ali, uma perguntinha para vocês responderem. A formação do relevo é resultado de ações antigas e também recentes, que podem ser causadas tanto pela natureza quanto pelo homem. Ou seja, o relevo é dinâmico, está em constante transformação. Sabendo disso, vamos fazer uma relação do local onde se concentram as ocupações e atividades humanas com a forma do relevo. Então vamos pensar juntos ali, né, locais onde nós temos a maior concentração da ocupação humana e das atividades humanas com a forma do relevo. Qual é essa relação? Vocês escrevem, estabelecem e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade, então ficou a perguntinha ali para a gente estabelecer qual é a relação entre as formas do relevo e a ocupação humana e o desenvolvimento de atividades humanas. Como poderia ficar a nossa resposta? O relevo é extremamente importante para a sociedade, principalmente no que se refere à ocupação, ao lazer e à economia. Há cultivos, por exemplo, né, atividades agrícolas que só podem existir em regiões em que o relevo seja propício para o aparecimento de rios. Então, existe uma relação entre a ocupação humana e as atividades que são desenvolvidas com as formas de relevo, né? Cada tipo de cultivo, cada atividade humana vai depender ou vai estar ligada a uma forma de relevo específica, né? Montanhas, por exemplo, impedem a passagem das chuvas e de correntes de ar. Elas criam uma barreira, né? Logo lá não se pode desenvolver certos tipos de plantios. Por isso essa relação direta das formas de relevo com
a ocupação humana e com o desenvolvimento das atividades humanas. É bem importante que a gente tenha entendido essa relação e aí retomando um pouquinho do que nós trabalhamos. Os principais conceitos, as principais unidades ou formas do relevo brasileiro e a sua importância, tanto para a ocupação humana quanto para as características, né, das atividades que são desenvolvidas pela sociedade em cada parte do território brasileiro e do mundo. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre a geografia do Brasil. Voltamos numa próxima aula. Um abraço a todos.